Vamos começar então mais uma aula do módulo do Godot Engine, do nosso curso de desenvolvimento de jogos. Essa vai ser a nossa 22ª aula, tá? Eu gostaria de pedir para vocês, para assistirem o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários. Agora são 15 horas e 35 minutos, ok? Bom, na aula passada eu estava falando sobre algoritmo, ok? Algoritmo. Algoritmo não é necessariamente algo da área da computação. Existem algoritmos na matemática, na física, ou seja, você, eu e todas as pessoas nós fazemos uso de algoritmos. Por exemplo, quando você vai fazer um alimento, quando você vai fazer uma atividade, você muitas vezes de forma inconsciente você faz uso de algoritmo, ou seja, você sempre adota uma sequência de passos, provavelmente definidos, bem definidos, que você faz uso para resolver uma situação do dia a dia, tá? Então, por exemplo, como que eu vou varrer uma casa? Existe uma sequência para você fazer isso. Como pintar uma parede? Como, por exemplo, você vai no supermercado, vai pegar os alimentos, você deve adotar uma determinada estratégia para fazer isso. Como que você embala? Todos os processos, quando você vai pagar alguma coisa, você vai comprar alguma coisa, existe uma sequência de passos que você adota ou que pedem para que você adote, que pode ser definida como um algoritmo. Então, o algoritmo faz parte da computação, mas ele é utilizado nas mais diversas áreas. Tudo bem? Só que o algoritmo sozinho na área da computação, então agora eu vou ser mais específico, eu vou imaginar um algoritmo na área da computação, ele, ele sozinho, ele é extremamente importante, mas ele vai precisar de mais uma outra coisa. Essa outra coisa que ele precisa, geralmente todo algoritmo na área da computação, ele vai atuar sobre dados, né? Ele vai agir sobre dados. O que são os dados mesmo? Que eu já falei numa outra aula. Os dados são as informações relevantes para um determinado sistema, tá? Que entram nesse sistema e são registradas de alguma forma. Ou esses dados são textos, números, lógicos, imagens, sons, mas eles são registrados, eles são armazenados, eles são manipulados pelo programa, tá? Então, o algoritmo, na verdade, ele vai fazer uso dos dados para resolver um probleminha de computação, tá? Então, nós podemos dizer que algoritmo mais dados vai ser igual a um programa, tá? E vai ser igual a um programa. Então, sempre que eu tiver um programa de computador, ele vai ter por trás um algoritmo, ok? Então, ele vai ter por trás um algoritmo, certo? Ele vai ter dados e ele vai resultar num programa. Ok? Então, eu não consigo ter um programa de computador se eu não tiver dados e se eu não tiver um algoritmo, tá? Tudo bem? Então, vamos imaginar uma situaçãozinha. Vamos imaginar uma situação onde eu vou definir um problema e vamos elaborar um algoritmo que resolva esse problema, tá? E que eu possa fornecer dados para esse algoritmo. Tudo bem? Então, o que eu posso fazer aqui, por exemplo? Ó, vamos imaginar aqui qual que seria, então, o nosso problema. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar um problema. Tudo bem? Então, vamos fazer um problema da seguinte forma. Ler 4 números e
calcular a média aritmética, calcular a média aritmética desses números. Tá? Então, a primeira coisa que ele está falando é ler 4 números ou atribuir 4 números e calcular a média aritmética desses números. A primeira coisa que a pessoa ela tem que verificar é, ela sabe o que é uma média aritmética? Então, vamos imaginar um programador novato, né? A primeira coisa que ele tem que perguntar para ele mesmo, ele sabe o que é uma média aritmética? Se ele não sabe, vai procurar num livro de matemática, procura na internet, procura em algum lugar. Mas como são 4 números, tá? Eu vou chamar esses 4 números, então, os 4 números. Eu vou identificar esses números por N1, N2, N3, N4. Ah, poderia ser laranja, melancia, abacate, tomate? Poderia. Mas eu poderia ser número 1, número 2, número 3, número 4? Poderia. Mas eu estou chamando de N1, N2, N3, N4. Essas vão ser, vão ser os identificadores para cada um dos números. Tudo bem? Ah, mas vai ter que achar média? Vai ter que achar média. Então, como que eu vou chamar a média? Ora, eu posso chamar média de média mesmo, ou eu posso chamar média de letra M, ou posso escrever MED. Então, eu estou chamando média de MED. Tudo bem? Eu vou escrever média. Sem acento, tá? Então, o que acaba acontecendo? Então, então eu tenho o quê? N1, N2, N3, N4. E eu vou ter uma média. E o que ele quer fazer? Ele quer calcular essa média. Bom, aí você vai lá, pesquisa num livro ou procura no Google, e aí você descobre que a média aritmética de um determinado número de termos é a soma desses termos dividido pela quantidade de termos que participou. Então, se eu tenho 10 termos, eu vou somar 10 termos e vou dividir por 10. Se eu tenho 1000 termos, eu vou somar 1000 termos e vou dividir por 1000. Como aqui nós temos apenas 4 termos, como seria o cálculo da média? O cálculo da média. O cálculo da média. Como que eu faria o cálculo da média? Então, eu escrevo média é igual ao quê? N1 mais N2 mais N3 mais N4. Tudo isso dividido por 4. Por que eu estou dividindo por 4? Porque eu tenho 4 termos. Uma coisa bastante importante é a programação, obviamente, obedece às regras da matemática, tá? Então, uma das regras da matemática que nós podemos dizer que é uma das regras mais fundamentais é o conceito de precedência dos operadores, ou seja, a multiplicação e a divisão têm precedência em relação à adição e subtração. Tá? Então, ele sempre divide e multiplica antes de somar. Mas, nesse caso, eu quero somar primeiro para depois dividir. Então, nesse caso, eu estou colocando entre parênteses. Tudo bem? Por quê? O parênteses ele altera a ordem da precedência. Então, quando eu coloquei o parênteses, ele primeiro vai somar, porque ele tem que resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Então, ele primeiro vai somar para depois dividir. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter... Vamos imaginar o seguinte. Nós vamos ter 4 caixinhas. Nós vamos ter 4 caixinhas. Cada uma dessas caixinhas vai ter um nome, né? N1, N2, N3 e N4, tá? Eu vou somar, vou pegar o conteúdo. Eu vou pegar o conteúdo de cada uma dessas caixinhas.
eu vou pegar o conteúdo de cada uma dessas caixinhas e eu vou fazer a soma delas. N1 mais N2 mais N3 mais N4. E depois que eu tiver somado o resultado disso, eu vou dividir por 4. E o resultado disso eu vou guardar numa outra caixinha que eu chamei de média, ok? O igual aqui, ele vai atribuir o resultado disso para a média. Então, eu vou colocar o resultado disso dentro de uma caixinha que se chama média. Então, eu vou somar, vou pegar o conteúdo dessas caixinhas e vou jogar lá. Tudo bem? Então, eu preciso fazer isso, ó. Eu preciso ter 4 números. Esses números, N1, isso aqui, vão se tornar variáveis. Ok? Aqui também eu vou ter uma variável. Aqui eu tenho um processamento, né? Eu tenho um cálculo aqui. E por último, né? Assim que a gente souber o valor da média, eu vou exibir isso aqui. Exibir o resultado. Ok? Então, como que ficaria, por exemplo, essa minha sequência de passos, né? Se eu fosse fazer vou fazer no Godot, como é que ficaria essa minha sequência de passos? Essa minha sequência de passos, vamos dar uma olhadinha. Como é que eu faria isso lá no Godot? Vou abrir aqui, vou usar a minha última versão até o momento do Godot. Apesar que faz tempo que eu não entro lá, eu não sei se criar alguma outra versão. Eu vou já escolher um desses projetos aqui, vou clicar em editar, tá? Eu já vou abrindo, eu vou olhar se já tem algum script, se tiver algum script eu já vou executar aqui, ó. Beleza, ó, tá lá fazendo alguma coisa, muito bem. Eu vou entrar aqui em script, vou maximizar aqui, ó. E vou tirar a saída para que eu possa visualizar o que está acontecendo. Eu vou apagar isso aqui, esses comentários. Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Vou deixar a função read. Vou apagar isso aqui. E vou apagar isso aqui também. Tudo bem? Então, aqui essa função, inclusive, eu vou até apagar ela por completo, que eu não vou estar executando nada de forma repetitiva dentro de um laço. Tudo bem? Então, qual que vai ser o nosso objetivo aqui? Ó? Então, nós vamos aqui, ó, qual é o nosso objetivo? Objetivo, né? Nosso objetivo aqui no caso é fazer um programa que calcula a média de 4 números, ok? Então, qual seria o meu algoritmo? Vamos definir o algoritmo e vamos definir os dados também. Então, logo aqui embaixo, aqui, ó, eu vou definir as variáveis. Vou definir e inicializar as variáveis necessárias. Então, eu tenho aqui, ó, var. Var o quê? Var, eu chamei de N1, né? N1 eu vou atribuir o valor de 6. Var N2 eu vou atribuir o valor de 8. Var N3 é igual, eu vou atribuir o valor 4. Var N4 eu vou atribuir o valor. Que valor? Vai dar 10, 18, 18 mais 10, por exemplo. Tudo bem? E aqui eu vou criar a variável média, porque por enquanto ela vale 0. Var média igual a 0. Ok? Aqui eu vou passar... Por que eu estou colocando pontinho e 0? Porque apenas o número 6 ou apenas o número 8... lembra que toda variável ela tem um tipo.
E se você coloca apenas um número, ele entende que é um número inteiro. E eu quero fazer uma continha com números decimais. Então, aqui nesse meu algoritmo, eu estou definindo uma sequência de passos, que é criar, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando e inicializando as variáveis que eu vou precisar para resolver essa situação. Tendo feito isso, o que eu vou fazer aqui agora? Dentro dessa função, lembra que eu já expliquei, essa função ela sempre é executada toda vez que o script é carregado. Toda vez que o script, sendo o script executado, essa instrução automaticamente é executada também. Então, eu quero calcular a média aqui. Ó. Média vai ser igual. O que eu fiz lá? N1 mais N2 mais N3 mais N4. Tudo isso dividido por 4. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando a média. E por último, eu vou exibir esse resultado na saída. Então, print. Né? Vamos lá, então. Exibindo o resultado da média na saída. Então, eu venho aqui, ó, print. A média dos 4 números é 2 pontinhos, fecho aspas, coloco vírgula, porque agora eu quero colocar o conteúdo de uma variável, e eu escrevo média, ok? E aqui terminou. Só que como que eu sei que isso vai dar um valor certo, né? Eu tenho que fazer o que a gente chama, nós chamamos em programação isso aqui de teste de mesa, tá? Como é que vai funcionar isso? Como que seria um teste de mesa? O teste de mesa você tem que saber o que vai acontecer no seu programa. Então você atribui, você verifica. Vamos colocar aqui teste de mesa, tá? Esse é um nome que eu nem sei se é usado hoje em dia, mas os programadores mais antigos usavam, tá bom? Então o que eu vou fazer? Ora, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que fornecer os números N1, N2, N3, N4, tudo bem? Aí eu tenho que fazer a soma deles, N1 mais N2 mais N3 mais N4, ok? Depois eu vou pegar esses números, N1 mais N2 mais N3 mais N4 e vou dividir por 4, tá bom? E aqui eu vou colocar a média final. Tá? Então, lá eu estou colocando que números? Eu coloquei os números 6, 8, 4 e 10. 6, 8, 4 e 10. Então, eu venho aqui e coloco 6, 8, 4 e 10. Então, quanto é 6 mais 8 mais 4 mais 10? Vai dar 10, 20, vai dar 28. 28 dividido por 4, 3 vezes 7 é 21, 4 vezes 7 é 28. Então, aqui eu vou ter como resultado média 7. Então, o programa deve exibir na saída o valor número 7. Isso vai garantir que o meu algoritmo está correto. Então, este meu algoritmo, que é atribuir e criar as variáveis, fazer o cálculo da média e exibir o resultado. E no momento em que eu atribuo valores específicos, 6, 8, 4 e 10, esses são os meus dados, né? São os dados, então aqui seriam dados de entrada. Aqui eu tenho meus dados de entrada. E aqui eu tenho meu dado de saída. Tudo bem? Então, esses valores 6, 8, 4 e 10 são os dados de entrada e o 7 é o dado de saída. Se isso ocorrer,
significa que o meu algoritmo está funcionando. Isso pode ser verdade? Sim, mas também não. Eu teria que testar o meu algoritmo para um conjunto de dados maiores para garantir que ele funciona corretamente. Mas nós vamos fazer só esse teste. Então vamos lá, vamos olhar aqui no Godot, ok? Vou executar esse algoritmo. E ali ele mostrou a média dos 4 números é 7. A média dos 4 números é 7. Vamos alterar esses números. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, ó, 3. Aqui eu vou colocar 2. Aqui eu vou colocar 5. E aqui eu vou colocar... Aqui já deu 10. Aqui eu vou colocar 6. Tudo bem? 3, 2, 5, 6. Então vamos lá. Vamos abrir então. É 3, 2, 5, 6. Então eu vou colocar aqui, ó. 3, 2, 5, 6. Então vai ficar 3 mais 2 mais 5 mais 6. Vai dar 5, 10, 16. 16 dividido por 4 é 4. Vamos ver se é isso que o Godot vai me responder. Aqui eu já vou colocar o programa em execução. E aí ele escreveu o número 4. Ou seja, então aqui eu tenho um algoritmo, que é uma sequência de instruções que eu passei para o motor de jogos, ok? Essa sequência de instruções, essa sequência de passos que eu passei formam o meu algoritmo e, ao mesmo tempo, eu alimentei, eu forneci dados para esse algoritmo para verificar a validade dele, tá bom? Então, vamos chegando ao final de mais uma aula, a gente continua na próxima.